Hi guys, welcome to my channel. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E que sequência gostosinha, supimpa que vocês estão tendo, né? Eu falei pra vocês que eu não tenho, como eu tinha dito antes já. O vídeo de hoje, vocês já sabem sobre o que vai ser, mas antes, óbvio, solta a vinhetinha. Mas antes, sabe que horas são? Hora de você deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Bonitinho, né? Esse relógio eu ganhei de maçã. Fofes, acho fofes, gosto bastante de mimos. Quer me mimar? Deixa seu like, se inscreve no canal. Hoje nós vamos abordar um assunto muito sério. Hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E Madu, o que é consciência negra, pelo amor de Deus, que todo mundo fala esse troço que eu não sei o que é. É simplesmente a data mais marcante de 360 dias, de mais de 300 anos de sofrimento para poder os escravos negros serem soltos. Então, é uma data que marca a nossa história negra ao longo dos anos, ao longo dos séculos, por aí. E infelizmente a gente só tem a data como representatividade, e é claro que a gente tem alguns movimentos e tudo mais, mas digamos que oficialmente, falando sobre leis e descriminalização, a gente não tem tanta valorização assim e reconhecimento assim nas mídias e entre outros lugares, não é mesmo? Quantas vezes você já não foi numa loja, né, você preto, você preta, foi numa loja e o cara de segurança, né, enfim, ficou te marcando, né? Isso já aconteceu comigo, acho que se não aconteceu com você, vai acontecer em algum momento. Mesmo que você esteja com roupas adequadas, mesmo que você não esteja com roupas adequadas, sempre alguém vai ficar te perseguindo ali, te olhando, e aí, será que aquela pessoa vai mexer e tal coisa? Sendo que com os brancos da mesma loja, assim, as pessoas não fazem a mesma coisa. Então, o que alguns seguranças fazem, que eu já vi fazer, que já aconteceu comigo, então é história minha, né, que eu tô contando. Não falo nada que eu já não tenha vivido. Nessa mesma loja, tinha pessoas brancas comprando lá com seus filhinhos e tudo, e etc. E eles dão espaço para as pessoas brancas poderem escolher, poder fazer, mexer, fazer o que eles quiserem, bem entender. Já com os negros já é mais diferente a pegada, então eles olham, ficam em cima, perguntam o que você quer mais de uma vez, às vezes você não quer ajuda porque você sabe o que você quer e você quer procurar, né, ter aquela responsabilidade de ver as coisas sozinho. E você não tem essa privacidade porque simplesmente você é preto. Então você é preto e automaticamente na cabeça de uma outra pessoa, branca ou segurança, ele vai te olhar torto porque você é preto. Já houve casos e relatos de mulheres, né, que não foram admitidas em certas empresas por causa da cor. Isso eu espero que não seja uma novidade pra vocês, né, mas já ocorreu muitas vezes mesmo. Em muitas ocasiões, em muitas lojas grandes, né? E hoje em dia a gente ainda tem que lutar pra provar que o preto é gente. E isso é complicado, porque o branco não tem que provar nada pra ninguém nunca, né? Tipo, o branco ele não lutou pela soltura deles, né? O branco, eles não tiveram mais de 300 anos de escravidão. O branco, ele não teve dificuldades numa entrevista de emprego entre o preto e o branco, né? Tanto pela cor, tanto pelo favorecimento, tanto pela classe social. Então, dizer pra mim que não existe racismo no Brasil é idiotice, é hipocrisia, porque é você querer tapar o sol com a peneira. É uma coisa tão óbvia que às vezes acontece com um preto do meu lado e o preto ele não vê. O próprio preto não vê que tá sofrendo preconceito. De tanto que isso é enraizado, né, nas pessoas e nas famílias. Então as famílias agem como se o preconceito ele fosse natural.
Então, algumas famílias começam pela questão do cabelo, tipo, cabelo pichain, cabelo de bombril, cabelo isso, cabelo aquilo. Então, o negro, a criança, já cresce com aquele pensamento de, é normal. Meus pais me chamam assim, né? Então por que eu vou me ofender se alguém de fora falar que meu cabelo é cabelo de bombril? Entende? Então o preconceito, muitas das vezes, algumas das vezes, eles vêm das raízes, né? Das nossas raízes. E a gente não percebe, mas depois de um tempo a gente vai tomando conta, vai crescendo, vai analisando, vai estudando, porque sem estudo a gente não consegue ter o nosso despertar, né, pra gente desenvolver melhor a nossa cabeça, né, e saber que a gente tem o nosso lugar é no mesmo lugar onde estão os brancos, os azuis, os amarelos, os rosas, enfim. Bom, se eu não me engano, eu já postei um vídeo onde eu falava sobre autoconhecimento e sem querer eu acabei entrando no assunto de classe social, né, porque eu tava muito naquela pilha e tal, e realmente a classe social é um negócio que dividiu tanto as pessoas que pessoas de favela, de comunidade, não têm as mesmas condições de uma pessoa da classe média ou, né, mais rica, né, da classe média pra cima. Então da classe baixa para mais baixo ainda, onde a gente está, e a galera ela não tem a mesma oportunidade que uma pessoa que os pais pagam pra ele as coisas, né? Então, por exemplo, meus pais pagam pra mim a minha faculdade, meus pais pagam pra mim pra eu ter dinheiro, então não preciso trabalhar, então automaticamente se eu não preciso trabalhar, eu não preciso me esforçar, então automaticamente eu não preciso de muitas outras coisas. Já com um preto, né, o preto de favela, da comunidade, ele não tem a mesma oportunidade, né, dos pais bancarem pra ele. Então muitas vezes os pais passam dificuldade e o preto da favela tem que ir lá, tem que trabalhar pra pagar a conta dos pais, tem que ir lá pra trabalhar, pra cuidar dos pais que já são velhos, que já são adoentados ou não, né, só tem que pagar as contas, né, e pagar a faculdade. Se ele quiser estudar a faculdade, ele vai ter que trabalhar muito mais. Então, tipo, e muitas das vezes não são trabalhos que ganham bem, né? A gente sabe que pedreiro, esses trabalhos que são trabalhos de honra, sem pedreiro não se cresce um prédio sem um pedreiro, né? Um mestre de obras, etc. E a gente sabe que esses caras, eles não ganham muito, né? São caras que constroem prédios, são caras que constroem igrejas, são caras que constroem coisas e edifícios que ganham mais dinheiro do que aquele pobre coitado que nunca vai ganhar tanto dinheiro quanto aquela empresa que contratou ele só pra levantar um prédio, que não é só, na verdade, né? É tudo. Porque sem ele, tudo vai pra baixo, né? Tudo cai. Então, não são empregos fáceis, né? São empregos puxados, onde o jovem tem que estar trabalhando pra caramba pra conquistar o seu dinheiro e pra conseguir pagar tanto as dívidas, quanto ajudar em casa, quanto pagar uma faculdade ou um cursinho, né? E a gente sabe que a classe social, ela divide as pessoas. Então, automaticamente, uma pessoa que é da classe média, ela não vai conseguir te convencer que você tem a mesma oportunidade que ela, porque não tem mesmo, né? Uma pessoa de classe média chega em mim e fala, olha, você tem condições sim de ir pro exterior, você tem condições sim de ir para os Estados Unidos, assim como eu fui semana passada, e etc. Eu vou chegar na pessoa e falar, lamento, mas eu só vou se você bancar, porque eu não tenho condições. A minha história de vida não é a mesma que a tua, de onde eu vim não foi o mesmo lugar que tu veio, as nossas linhas de crescimentos foram divididas pela sociedade. Então, pelo governo, pela sociedade, né, por tudo que segura o dinheiro, digamos assim, porque o dinheiro é a raiz do rolê inteiro, né? Então, tipo, sem o dinheiro você não consegue ter o direito de ir e vir, porque você não consegue ir pro centro de São Paulo, daqui de Ferraz, se você não tiver dinheiro de passagem,
né? Então, automaticamente, se você quiser procurar um emprego lá no centro de São Paulo, você vai ter que desembolsar dinheiro para conseguir ir até lá. Então, o direito de ir e vir, que as pessoas dizem que é gratuito, na verdade, não é tão gratuito assim. Lógico que tem que ter a manutenção dos trens, etc e tal, entre others problems que tem nessa rede, mas dizer que nosso direito de ir e de vir, né, nosso direito de ir e vir é gratuito é ridículo, né? É ser um pouquinho babaca com um coleguinha que não tem condições, né? No caso eu, você, nós, que somos abaixo da classe média, né? Mas não é se vitimizando porque o preto ele só sobrevive porque ele luta, né? O nosso nome é preto e preta, os negros, ele só é forte pra caramba porque a gente sobreviveu a coisas que muitas pessoas brancas não sobreviveriam, ainda mais pessoas de classe média ou de classe rica, de classe mais altas. Então, já passei por um caso onde uma pessoa, que obviamente não vou expor ela aqui, disse que eu conseguiria ter a mesma oportunidade, que essa pessoa também foi pobre, etc e tal. Só que a pessoa, ela na verdade ganhou tudo dos seus pais, né? Ela teve tudo de mão beijada, né? Teve uma empresa gigantesca de mão beijada pra pessoa. E eu nunca recebi uma empresa na minha mão. Nem quero, na realidade, pra ser bem sincera. Mas meu pai nunca teve condições de dar uma empresa pro meu irmão ou pra gente, né? Não é a nossa linha de classe social. Na minha linha de classe social, eu vim de uma linha, posso dizer que pobre, né? A gente não ganha R$1 bilhão por mês, nem a mais, né? A gente não ganha dinheiro de classe social, de classe média, aliás. Então a minha linha foi trilhada diferente da dele. Pra ele poder chegar em mim e falar, olha, eu passei pela mesma coisa, também vim de um lar pobre e etc e tal. E a realidade é outra, né? O cara tem uma casa gigantesca, já foi pra vários lugares, assim, sabe, fora do país. E, assim, eu, com toda a minha história, com todo o meu esforço pra me formar psicanalista, nunca tive ainda essa oportunidade de poder sair do Brasil afora. Mas óbvio que eu vou continuar lutando, porque o preto só sobrevive porque ele luta, né? Luta contra o sistema, luta contra alguns policiais corruptos, luta contra policiais racistas. E é muito difícil você viver no mundo, numa comunidade, onde em vez de você ser protegido pela segurança, a segurança te ataca e te mata. E isso é muito triste. Muitos casos de jovens que foram gastar o seu salário e receberam 111 tiros da polícia. E isso é triste, deplorável de ver. E então, por exemplo, eu não posso ser preto e ganhar meu salário. Porque se eu ganhar meu salário e tiver um carrão, eu não posso. Não posso ter um carro, estar com meu filho e com minha esposa dentro do meu carro, porque eu vou levar 80 tiros. Então, isso é muito deplorável de ver essa cena no Brasil. Não tô falando de casos irreais, são casos reais que foram notificados aí na mídia e são casos que provavelmente vocês desconhecem também. Recentemente a gente teve o caso da menininha que foi baleada e a gente vai por nossa lista. Ela era preta, mas não é por causa da cor que ela levou tiro. Foi porque o policial saiu atirando na favela pra matar o bandido, sei lá, preto também, e saiu atirando. Então quer dizer que foi apenas um erro? A mãe daquela criança não vai dizer que foi apenas um erro. Entende? Então um policial, ele não vai na casa, num condomínio fechado dos brancos e sai atirando por lá, pelos corruptos, pra acertar o corrupto, com medo de acertar uma criança branca. Então eles têm medo de atirar e acertar uma pessoa branca, mas eles não têm medo de atirar por aí pela favela e acertar uma criança negra, ou uma mãe de família, ou uma criança jovem, ou um menino jovem que estava voltando da escola. Então isso é triste. Então é fácil uma pessoa branca que não está no nosso lugar falar que
racismo não existe no Brasil. Tirando essa tensão, toda essa tensão, vamos tirar o estresse, ó. Vamos libertar aqui os ares. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi um vídeo muito sério mesmo. Eu não queria que fosse um vídeo tão engraçado assim, acho que nem foi, nem nenhuma parte engraçada, só no comecinho. Porque é um assunto sério, né? A gente não pode tratar com piadinha um assunto tão sério quanto a consciência negra, o Dia da Consciência Negra. E eu espero que, se você não tinha consciência ainda dos negros, né, se você é branco e não tinha consciência dos negros ainda, tenha consciência, né? Aprenda a respeitar que cor não interfere no caráter da pessoa, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Estamos juntos sempre. Bebam água que tá quente pra caramba. E até o próximo vídeo. Tchau!